pessoal, saudações tricolores, bem-vindos ao canal. Depois do jogo de ontem, a torcida volta a se fazer aquela pergunta: Bright White e Arezzo podem jogar juntos? Então eu preparei nesse vídeo para a gente conversar dois campinhos para colocar na tela sobre como o Mano Menezes fez para ter esses dois jogadores ontem contra o Bragantino e como o Grêmio pode pensar em voltar a utilizar Bright White e Arezzo juntos a partir de agora. Então, na largada desse vídeo, já responde aqui embaixo na caixa de comentários se tu gosta da ideia de ter no mesmo time Bright White e Arezzo ou se tu acha que tem que jogar um só. Comenta aqui embaixo, aproveita para deixar o like no vídeo, para te inscrever no canal. A gente está chegando com a parceria sempre da Felas Barbearia, Lusitana 109, referência na Zona Norte de Porto Alegre, e TP Aromas, aromas que marcam momentos, fragrâncias personalizadas. Acessem no Instagram, @tp.aromas. De imediato, campinho na tela de como fez o Mano Menezes ontem na hora das alterações, sobretudo quando entrou o Arezzo. Vale lembrar que o Monsalve já havia entrado. O Arezzo entrou no lugar do Kiki Oliveira. Então olha o que fez o Mano. Ele jogou o Monsalve para a ponta direita para ajudar o Serrote na marcação e manteve dois caras na frente. O Bright White um pouco mais recuado, como se fosse ali um camisa 10. 10 é meio forte, vamos lá, vamos chamar de segundo atacante, tá? O Bright White como um segundo atacante junto do Arezzo. E assim ele jogou por 5 minutos, não muito mais do que isso. Por quê? Porque o Monsalve estava com dificuldade para ajudar o Serrote na recomposição. E aí o que fez o Mano? Uma troca simples. Jogou o Bright White para a ponta direita e o Monsalve sobrou por dentro ali junto com o Arezzo. Vale destacar que o próprio Mano Menezes admitiu na entrevista coletiva que isso não foi treinado, porque o Grêmio não tem muito tempo de treinar. Na verdade, quase ninguém tem. O próprio Mano disse na entrevista coletiva, gente, isso foi feito com base na conversa, no diálogo, porque eu não tive tempo sequer de treinar essa formação. Ou seja, a formação essa que o Grêmio terminou o jogo, ela não foi testada em nenhum momento na semana, foi simplesmente com base na conversa. Claro que ajuda o fato do Bright White ser um ponta de origem, né? Ele vai centralizando no transcorrer da sua carreira, claro, vai ficando mais veinho e tal, perdendo um pouco da velocidade. Hoje ele é um centroavante para o Grêmio, mas a posição de centroavante não é a única que ele pode desempenhar. Claro que esses times, esses campinhos que eu botei na tela, foram os campinhos do Grêmio depois das trocas. Em condições normais, é claro que o Kiki Oliveira, por exemplo, é titular. Então você pode imaginar um Grêmio com Kiki Oliveira na direita, Amuso na esquerda e Bright White fazendo aquele meio para o Arezzo jogar na frente. Aí, nesse caso, o Bright White disputaria a posição com o Monsalve, com o Cristaldo ou com o próprio Natan, que acabou sendo o titular contra o Bragantino, mas é possível sim imaginar o Bright White numa ideia de segundo atacante. O Mano disse na coletiva, é possível eles jogarem juntos, talvez num 4-4-2 meio disfarçado, mas, nas palavras do Mano, para pesar a área do adversário. Claro que tu vai perder, por exemplo, a articulação, mas em tese, né? Será que sem Monsalve, sem Cristaldo ou sem Natan a gente perde tanto assim a articulação? Talvez sem o Monsalve, ok, mas o Cristaldo não é um articulador. E o Natan, convenhamos, está muito longe de ser um jogador ideal para atuar com a camisa do Grêmio. Portanto, me parece muito claro que existe sim a possibilidade do torcedor do Grêmio ver mais vezes no time Bright White e Arezzo juntos, dentro de um determinado contexto, mudando um pouquinho o jeito do time jogar, talvez até num 4-4-2 para adiante, para pensar depois do Mundial, por exemplo, quando o Mano vai ter mais tempo de trabalho. Mas me parece que sim, que essa possibilidade existe e que nós ainda veremos outras vezes essa dupla Bright White e Arezzo jogando juntos. Vocês gostam da ideia também? Comentem aqui embaixo, deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal.